Oiê! Para quem não me conhece, eu sou a Isabela, artesã do Ateliê Mamé. E hoje eu vim trazer para vocês o nosso tão esperado tutorial do porta-joias de olho grego com tampa, que eu postei lá no Instagram e vocês me pediram muito. Então vamos para o tutorial? Eu escolhi essas cores para o nosso porta-joias, mas lembrando que o olho grego pode ter outras cores também. Mas vamos lá. Eu escolhi o nosso azul royal, o branco, o azul claro, o azul médio e o preto para a primeira parte. Eu vou utilizar também uma agulha número 7 da Clover, certo? Mas você pode escolher a melhor que se adaptar para o seu fio ou para o seu ponto. Vou usar também uma agulha para acabamento, essa é a 3, certo? Vou usar também para os acabamentos a nossa cola Pega Milk, cola tudo que eu amo, certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso tutorial. Vamos iniciar com o anel mágico, vai passar a linha do novelo ali por trás, olha já como eu faço. Vai inserir a agulha e pegar, puxar a linha que vem do novelo. E a gente vai fechar esse ponto fazendo uma correntinha, que fecha o anel mágico e será o nosso primeiro ponto dessa parte. Vamos inserir mais 5 pontos baixos, totalizando 6 pontos. Finalizando, para conferir, você conta essas correntinhas que está em cima. Tem que ter 5, porque a sexta será esse elozinho que está na nossa agulha ainda. E aí, você já pode cortar, que a gente vai fazer o fechamento da nossa primeira parte. Aqui a gente vai tirar todo o fio que estava ali na agulha e vai pegar o fio que estava no anel mágico e fechar esse anel mágico para a gente fazer o fechamento da carreira. Vai inserir por debaixo das duas perninhas da primeira correntinha, passar o fio da peça, voltar com ele, voltar ali na parte que está saindo o fio que a gente acabou de passar, inserir por trás e puxar ele para trás novamente. E assim vai ficar fechadinho. E aí, você contando, você vai contar os elozinhos e vai ter 6 elos na nossa peça, 6 pontos baixos. Agora vamos para a segunda parte, a parte azul clara. Eu nunca começo pelo ponto que eu fiz o fechamento, eu começo pelo ponto anterior. Ele é mais apertadinho porque ele foi o nosso primeiro ponto da carreira, mas você vai conseguir passar. E lembrando que a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, então é importante passar por essas duas alcinhas atrás, sempre no meio. A gente pega o nosso fio, puxa para frente, e aí, nessa segunda carreira, nós vamos fazer ponto baixo centrado duplo, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base, certo? Em cada meiozinho, nós vamos colocar 2 pontos. Vocês vão ver melhor agora. Vocês estão vendo que eu já vou pegando aquela pontinha do fio e passando por dentro os pontos para ir fazendo o acabamento. E aí, seguimos com 2 pontos em cada ponto de base, que se chama um ponto duplo, um aumento.
Chegando nessa parte, vocês vão perceber que eu fiz apenas um ponto lá no início, mas porque eu gosto de fazer o ponto duplo fechando a carreira, porque fica bem mais fechadinho, sabe? Vocês vão perceber. E aí a gente já pode cortar e fazer o fechamento da carreira, assim como a gente fez na parte preta. Puxa, tira tudo, insere a agulha nas duas alcinhas da primeira correntinha, puxa para trás, insere a agulha por trás e puxa o fio novamente. E assim a gente já fechou a nossa segunda parte, a nossa segunda carreira. Nessa parte eu já vou fazendo os acabamentos para não ficar esse tanto de fio solto. Passo os fios sobrando por dentro dos pontos e eu já vou vir com a colinha para poder finalizar. Passo a cola nas extremidades bem lá dentro e corto as sobras de fio, que aí não vai mais nos atrapalhar nas próximas etapas. Agora nós vamos iniciar a parte branca e nessa carreira nós vamos fazer um ponto simples e um ponto duplo, um aumento. E aí, como sempre, eu não inicio pelo ponto que eu fechei a carreira, inicio pelo próximo. E, como vocês vão notar, aquele detalhe, eu inicio com 2 pontos simples para no fechamento da carreira eu fazer o ponto duplo, e assim os pontos não ficarem abertos. Como vocês podem ver, eu sempre vou conferindo para ver se o ponto está saindo no meio das duas perninhas lá atrás. Com a prática, vocês vão fazendo isso, vocês vão sentindo a peça, você já sabe que está certinho. Mas se você é iniciante, é sempre bom conferir para que a sua peça fique perfeitinha e não tenha nenhum erro depois. Aqui que tá acabando a carreira, eu já pego o fio do azul claro, do fechamento da carreira anterior, e vou fazendo os pontos por cima dele, já para ficar um acabamento melhor, mais fácil depois pra gente só passar a cola e cortar os excessos. E como eu falei no começo, no final a gente faz o ponto duplo para a carreira ficar bem fechadinha e finaliza a nossa parte branca. Pode cortar e finalizar assim como nas carreiras anteriores. Insere a agulha pelas duas alcinhas da primeira correntinha, puxa para trás, insere por trás no elo e na correntinha e puxa o fio todo para trás. Nessa parte, você já pode começar a moldar, que você já vai começar a ver o formato côncavo da nossa tampinha. Agora, nós vamos iniciar a parte azul e onde tem os detalhes para nossa tampa ficar bem côncava. Nós vamos iniciar com 3 pontos baixos. Vamos fazer um aumento, um ponto duplo, 5 pontos baixos e seguindo essa sequência. E aí, no final, vocês vão ver que nós vamos finalizar, que vai dar exatamente 5 pontos simples, 1 ponto duplo, 5 pontos simples, 1 ponto duplo, 5 pontos simples, 1 ponto duplo. Vamos seguir que vocês vão ver no final.
Aqui é o momento que a gente faz o último ponto duplo. E vamos fazer mais 2 pontos simples. Quando fechar a carreira, vocês vão conseguir visualizar melhor a sequência. Aqui fazendo o último ponto e contando, vocês veem 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto duplo. E aí é a sequência de toda a carreira. E aqui a gente corta, fecha como de costume. E aí a gente vai começar a moldar a nossa peça. Aqui a gente começa a moldar a nossa peça depois dos acabamentos finalizados, para ela ficar no formato bem côncavo. Como temos pontos, menos pontos do que a gente precisa, ela vai facilitar esse formato mais côncavo. E aí a gente já tem a nossa tampa prontinha e para a gente começar a fazer a nossa base, que é o porta-joias. Nós vamos iniciar novamente com o círculo mágico e fazendo 6 pontos, assim como nós fizemos na tampa. 6 pontos baixos. Lembrando que o fechamento do círculo mágico já conta como 1. E depois a gente faz a conferência contando os elozinhos, as correntinhas, para conferir tudo certinho. Fez os 6 pontos baixos, vamos puxar o fio do anel mágico para fechar esse círculo. E nós vamos começar a fazer o fechamento que dá continuidade dessa peça. Nós vamos inserir a agulha por debaixo das duas perninhas, puxar o elozinho para trás e inserir a nossa agulha no meio desse primeiro ponto. Ele é sempre mais apertadinho, e aí se estiver muito apertado, vocês podem, com a ajuda de uma agulha menor, afrouxar um pouquinho ele, como eu estou fazendo aí no vídeo. E você vai ter uma facilidade melhor para inserir a sua agulha normal. Você vai puxar ele para trás, insere a agulha no meio desse pontinho mais apertado, lembrando que ele tem que sair no meio das duas perninhas lá atrás. Puxa o fio que está vindo do novelo para frente e engata no elozinho que a gente passou. E aí você vai puxar o fio do novelo, fechando as duas argolinhas. E aí a gente vai fazer pontos duplos. 2 pontos em cada ponto de base, aumento, ponto duplo, como vocês preferirem chamar. Fazendo ponto duplo lá no primeiro do começo, para a carreirinha ficar bem fechada. Puxa aí o fio do anel mágico para manter o miolo sempre fechadinho. Faz o nosso fechamento de carreira normal, igual a gente está fazendo. Puxa para trás o elozinho, coloca a agulha no meio desse primeiro ponto, puxa o fio do novelo, engata a argolinha e puxa o fio do novelo passando pelas duas. E aí, nessa terceira carreira, nós vamos fazer pontos alternados. Um ponto simples e um ponto duplo, assim até finalizar a carreira.
Finalizou a carreira, ajeita sua base, pega a tampa, confere se está no mesmo tamanhozinho e aí a gente vai para a segunda etapa dessa base. Nós vamos medir a circunferência aí da nossa base e vamos passar 10 vezes para a gente fazer a outra etapa da nossa base, que é a finalização dela em ponto baixíssimo. Deu as 10 voltas, a gente vai puxar esse fio todinho. Não deu para ver direito no vídeo, mas é só ir puxando até passar o fio todinho. E a gente vai inserir nossa agulha na primeira correntinha, nas duas alcinhas e puxar esse fio todinho de novo, até o final. E aí a gente vai fazer o fechamento da nossa carreira, passando pelo elozinho de trás e por uma alcinha dessa correntinha que tá saindo esse fio todinho. E puxa todinho novamente até o final. Fez o fechamento, agora nós vamos iniciar o acabamento em ponto baixíssimo da nossa base. Vai inserir nessa correntinha que tá saindo o nosso fio, subir e vamos iniciar o ponto baixíssimo. Insere a agulha, puxa e passa direto, fechando o ponto. Insere, puxa e passa direto, fechando o ponto. Assim por toda a base. Finalizou os pontos baixíssimos, vamos ajeitar a nossa base e vamos fazer o fechamento dessa carreira de ponto baixíssimo. Puxa o seu fio todo para frente até o final. E aí a gente vem nessa primeira correntinha, insere a agulha por debaixo das duas alcinhas, puxa o fio, passando ele todinho para fora. Agora, para fazer o fechamento da carreira, a gente vai inserir a nossa agulha por baixo da base, para ela sair nessa primeira correntinha de onde está vindo o fio. E a gente vai passar o fio e vai puxar ele até o final. Passou o fio até o final, ajeita os pontos, e aí vocês vão ver que o fechamento ficou invisível, perfeitinho, nem dá para ver onde começa e onde termina. Agora, nós vamos trazer o fio para cima da base, para a gente começar a fazer a subida. Insere a agulha lá para trás, puxa o fio todinho, para a gente começar a fazer os primeiros pontos baixos da subida. E aí a gente vai inserir a agulha na correntinha aí que tá saindo o fio, puxar para frente, dar altura e fazer o fechamento do ponto. Temos o primeiro ponto baixo. E vamos seguir com o ponto baixo por toda a nossa base, até chegar ali no primeiro ponto para a gente fazer o fechamento. Aqui ficou um pouquinho cortado, mas é só seguindo com o ponto baixo por toda a base. Chegou no último ponto, a gente vai fazer o fechamento do ponto e a gente já vai puxar aí, fazer o fechamento da carreira, passando o fio pela primeira correntinha, por debaixo da primeira correntinha, indo por trás, puxando, assim como a gente faz o fechamento das carreiras. E aí a gente vai começar a fazer o acabamento com ponto baixíssimo. Puxa o fio.
para frente, insere, puxa e fecha o ponto. Como vocês viram, o meu fio acabou. E aí eu vou fazer a emenda, eu faço com cola mesmo, que seca rápido e eu já posso dar continuidade ao meu trabalho. Cheguei ao final, é hora de fazer o fechamento desse acabamento, dessa carreira de ponto baixíssimo. Insiro a agulha na primeira correntinha, nas duas alcinhas, puxo para cima, insiro por trás, para sair ali na primeira correntinha de onde está vindo o fio e puxo o fio para trás. E aí, a partir daí, você faz o acabamento da forma que você prefere. Eu sempre passo por dentro dos pontos e colo e faço o corte do excesso. Aí eu aproveitei para fazer o acabamento da base, que é da mesma forma, passo o fio por dentro dos pontos, colo e corto o excesso também. E pronto, o nosso porta-joia, a parte de baixo do nosso porta-joia está perfeitinha. Confira ali se ficou do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer a junção da nossa tampa com o nosso cestinho porta-joia, a base, né? Essa parte pode ser mais orgânica, mas eu vou utilizar um pedaço do fio de malha, passar por duas perninhas para depois juntar na tampa. E aí eu vou passar por esses elozinhos internos do ponto, passo por um, pulo um, ó, pulei um e passo no terceiro. E aqui eu vou passar por dentro dos pontos só para eu dar um nó e esse nozinho ficar mais escondido. Dou um nó uma vez e outra vez e pego esse restante de fio e passo entre os pontos, assim como a gente faz sempre para esconder. E aí, vou depois cortar o excesso. E finalmente o nosso porta-joias com tampa fixa finalizado. Ajeita ele para ele ficar bem lindo. E aí, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Pretendo trazer muito mais. Já me acompanha lá no Instagram para vocês ficarem por dentro de todas as peças novas que eu vou trazer aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.